Amém? Eita glória! Mais uma pequena morada. Muito feliz de estarmos aqui. Nossa pequena morada, toda quinta-feira, a gente inicia às 8 horas, fazendo transmissão ao vivo da palavra da pequena morada. E esse tempo de pandemia, esse tempo aí que as pessoas aí estão, umas estão com medo demais, outras vezes não estão com tanto medo, estão achando que não é nada, mas a gente tem que ter equilíbrio. Então nesse tempo de pandemia nós vamos fazer essas transmissões, de logo também nós vamos continuar. E muito feliz de estar aqui, muito feliz a gente estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. E hoje eu tenho uma palavra que está lá em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 11 ao 18. 1 Reis, capítulo 19, nós vamos estar lendo a palavra do versículo 11 ao 18. E estamos aqui edificando um altar para o Senhor, com a nossa casa. Muito feliz. Luciana, quer ler? Faz a leitura. 1 Reis 19, do 11 ao 18. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinarão diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Eita glória, uma palavra muito conhecida, falando sobre Eliseu. No capítulo 18, narra a vitória de Elias, a vitória de Elias sobre os profetas de Baal, no Monte Carmelo. E ali Elias foge. Ele foge e vai para o Monte Horebe se esconder. E aí que Deus fala com ele. E aí que essa passagem, quando Elias foge, Deus vai ao encontro dele. Eu quero falar do seu coração. Quero falar ao seu coração hoje, através dessa palavra. Lá no versículo 11, o Senhor lhe disse: saia e fique na minha presença, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, soprou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois
houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo houve um murmúrio, uma brisa suave, uma voz suave. Olha a hora que Elias escuta essa voz suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa, cobriu o rosto e ficou na entrada da caverna. Deus está querendo falar com a gente. E muitas vezes a gente pensa que Deus é fogo, muitas vezes a gente pensa que Deus é um vento forte, muitas vezes a gente foge de Deus, achando as consequências, que Deus é um Deus carrasco, que é um Deus mau. Mas Elias conhecia o Deus verdadeiro. Elias conhecia o Deus de Israel. Então, quando passou um vento fortíssimo, quando passou terremoto, quando passou fogo, Elias ficou na caverna esperando. Mas quando ele escutou uma suave voz, o que Elias fez? Foi para a entrada, foi para a frente da caverna. Ele saiu, foi para frente para quê? Porque ele sabia que Deus ia falar com ele. Porque quem conhece a Deus, quem se relaciona com Deus, sabe o amor de Deus por nós. Sabe um Deus que nos ama e que busca se relacionar com a gente. Então a gente não precisa ter medo de se relacionar com Deus. E muitas pessoas têm medo hoje, porque o Deus que vai... pode pesar a mão, o que pode ser se eu começar a buscar Deus. Então muita gente foge da presença de Deus. Mas quando você conhece o Deus que é um Deus doce, um Deus que te ama, um Deus que está te atraindo, como Elias, com um suave voz, um suave sussurro, ele falou assim: agora é Deus, deixa eu ir para a entrada da caverna. Então, um Deus que te ama, um Deus que é doce, um Deus que está buscando se relacionar com você. Você não precisa ter medo de Deus. Se aproxime dele. A palavra fala: se aproxime de mim que eu vos achegarei a vós. Então é um Deus doce, um Deus que te ama, um Deus que quer estender as mãos em seu favor, não pesar a mão. Ao contrário, muitas vezes a gente acha que ele quer pesar, mas na verdade Deus quer estender, ele quer transformar a nossa vida. Amém? Amém. Então, quando você conhece, como Elias tinha um relacionamento íntimo, quando ele escutou a suave voz, ele falou assim: agora Deus ali está. Amém? E muito interessante, eu já li essa palavra várias vezes. Uma palavra que eu gosto muito dela é no versículo 13. Quando Elias ouviu, puxou a capa, cobriu o rosto e saiu e ficou na entrada da caverna. O que isso quer dizer para nós? Que aqui, quando Elias puxou a capa e cobriu o rosto, porque ninguém podia encontrar Deus e ver Deus face a face. Então quando Elias viu, escutou, falou assim: agora é Deus, nesse suave sussurro, nessa voz suave. O que ele fez? Ele pegou a capa, cobriu o rosto para ele não ver a glória de Deus e foi para frente da caverna com o rosto coberto. Elias foi com o rosto coberto. Mas quando Deus nos chama numa nova e superior aliança em Cristo Jesus, o que Jesus fez na cruz por nós? Ele rasgou o véu de cima para baixo. Agora a gente tem livre acesso para o Pai. Agora a gente não precisa mais cobrir o rosto com medo de um encontro com Deus. Agora a gente pode se encontrar e a gente pode se relacionar com Deus com livre acesso através do sacrifício de Jesus na cruz por nós. O que Jesus fez na cruz por nós? Derramando seu sangue, nos justificando, nos redimindo. Ele abriu o caminho ao Pai. Ele abriu acesso ao Pai. Antes o homem, para ter um encontro com Deus, ele tinha que cobrir o seu rosto, tinha que cobrir para ele não ver a glória de Deus. Isaías, quando viu a glória de Deus, o que ele falou? Ai de mim, porque vou perecer. Ai de mim, porque vou morrer. Quando Isaías viu a glória de Deus, ele viu o trono de Deus e falou assim: ai de mim, vou morrer, porque eu vi a glória do Senhor. Hoje você pode entrar diante do Santo dos Santos, você pode entrar na presença de Deus sem precisar mais de capa. Porque quando Deus olha para você, Ele não vê mais você, Ele vê Cristo em você. Ele vê o sangue de Cristo que está te cobrindo. Ele vê o sacrifício de Jesus que te justificou. Então a gente não precisa de mais capa para se apresentar diante de Deus. A gente não precisa mais cobrir nosso rosto com medo de algum mal nos acontecer.
com medo de alguma coisa acontecer. Porque o homem caído, a natureza caída, sim, tinha que ficar com medo de um Deus que é santo. De um Deus que ele não há mal nele. Mas agora, quando não é mais não é mais o seu mérito. Agora é Cristo em você. É o que Jesus fez por você naquela cruz. Você não precisa mais cobrir a capa. Você vai para o Pai. Sem precisar se esconder. Sem precisar ter medo. Você pode se apresentar diante de Deus quando Ele te chama. Porque nenhum mal vai te acontecer. Porque agora Jesus abriu o caminho. O acesso está livre através de Jesus. E Elias, quando Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você faz aqui, Elias? Elias responde: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram sua aliança, quebraram seus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. Sou o único que sobrou. Agora estão procurando matar-me. Elias, quando teve aquela vitória no Carmelo diante dos profetas, ali ele se fragilizou, ele pegou e fugiu com medo da represária que podia acontecer sobre a vida dele. E aí ele fala para Deus, fala assim: eu estou cansado, eu fui o único que sobrei, eu sou o único que fui fiel na sua aliança com você, agora vão procurar me matar, o que vai ser de mim, Deus? Elias responde para Deus. E eu acho isso maravilhoso, tem falado muito isso comigo, porque muitas vezes a gente cansa, muitas vezes a gente desanima, muitas vezes a gente olha para as circunstâncias e a gente não vê saída, não vê alternativa, e muitas vezes a gente questiona até Deus sobre as coisas que estão acontecendo, o que vai ser do nosso futuro, o que nós vamos fazer, o que a gente pode deixar de fazer. Esses são dias que muitas pessoas estão perdendo amigos e parentes devido a essa pandemia e as consequências dessa pandemia. São pessoas que estão se questionando como que vai ser a sua vida financeira, como que vão ficar a sua vida, a sua rotina mudada, sua situação mudada. São dias que a gente está vendo, os dias parece que estão mais breves. A Luciana falava isso para mim. Então a gente pode entrar num confronto, muitas vezes, com nós mesmos. Era o que estava acontecendo ali com eles. Sua alma se angustiou. Mas Deus fala, depois Deus vai responder para ele. Vai responder assim: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel. Lá no versículo 18. Todo aquele cujo joelho não se reclinaram diante de Baal, todos aqueles cuja boca não beijaram. Ele fala assim: Elias, você pode não estar vendo, mas eu estou trabalhando. Elias, você não pode estar percebendo, mas eu não perdi o controle. Elias, as coisas não fugiram do meu controle. Então, não importa o que está acontecendo aí fora no mundo. As coisas não fugiram do controle de Deus. Deus não perdeu o controle das coisas. Tudo está no controle de Deus. Amém. E aí, o Espírito Santo falou uma coisa muito forte comigo. Ele falou assim: a verdade confrontando a real a aparência real, a aparência que não é verdadeira. Quando a verdade confronta uma ilusão, uma coisa que parece ser verdadeira. E o que é a verdade na sua vida? É o que Deus pensa de você. Então, quando você olha para a sua vida e você não vê saída, você não vê alternativa, você tem que confrontar aquilo com a verdade, o que Deus tem para a sua vida. Não o que a situação está dizendo, não o que o mundo está falando, não o que as pessoas estão falando, mas o que Deus está falando para você. Então você tem que confrontar uma aparente verdade, uma aparente realidade, com a verdade de Deus. Você tem que confrontar uma aparente realidade com a verdade. Porque a realidade, muitas vezes, que está à sua volta, não é a verdade. A verdade é o que Deus tem para a sua vida. O que Deus planejou para a sua vida. Então nós não podemos ficar desanimados com
a aparente realidade que está à nossa volta, com as aparentes coisas que estão à nossa volta, porque a verdade é o que Deus falou, a verdade é o que Deus tem para a sua vida, a verdade é o que Deus quer fazer na sua vida, e você não deixar se desanimar, não deixar ficar triste, esmorecer como Elias, um homem que, muitas vezes, homens que conhecem, têm relacionamento com Deus, podem ficar no caso como esse homem ficou, como esse profeta ficou, desanimado, angustiado, achando que estava sozinho. Mas não deixa circunstâncias que muitas vezes parecem que são realidade, mas não são verdades. São ilusões que muitas vezes estão nos enganando, estão nos desanimando, porque a verdade é o que Deus tem para nós. A verdade é o que Deus planejou para nós. A verdade é quem nós somos em Deus. Isso é a verdade sobre nossas vidas. E é isso que nós temos acesso agora em Cristo Jesus. É isso que nós temos acesso para manifestar nas nossas vidas a partir de agora através do reino de Deus. E no versículo 15, 16 e 17, o Senhor dá uma diretiva para Elias. Fala assim: volte pelo caminho por onde você veio, no deserto de Damasco. Chegando ali, unja Hazael, rei da Síria, unja Jeú, eu vou estar resumindo, e unja, deu uma diretiva para Elias. E unja Eliseu no seu lugar. Falou para Elias: unja Hazael como rei da Síria, unja Jeú como rei de Israel e unja Eliseu no seu lugar como profeta. Elias fala assim: eu estou cansado, eu não quero mais. É como se ele estivesse falando assim para Deus, eu estou conjecturando agora. Elias falando assim: eu estou cansado, Deus, eu cansei, eu estou me sentindo sozinho, eu estou desanimado, eu não tenho mais esperança, eu não sei mais bem o que eu vou fazer, eu estou com medo que eles vão me matar porque sobrou só eu na sua aliança. E Deus fala assim: volte por onde você veio. E unja essas três pessoas. Unja Hazael, unja Jeú e unja Eliseu no teu lugar. E o que eu acho maravilhoso, que Deus deu uma diretiva bem específica para Elias. Para ungir primeiro Hazael, depois ungir Jeú e depois ungir Eliseu. O que Elias, na hora que ele volta, ele faz o quê? Ele unge quem primeiro? Eliseu. Elias não unge Hazael e Jeú. Quem vai fazer isso depois é Eliseu. Não é Elias que vai fazer isso. Por quê? Porque um homem que tem relacionamento com Deus, ele sabe que o que Deus começou na vida dele não pode parar nele. Então ele sabia que ele tinha que instituir uma pessoa no seu lugar para dar continuidade no que Deus estava fazendo através dele. Amém. Isso é fé verdadeira. Fé não é quando você exerce em favor de si mesmo. Fé é quando você exerce em favor dos outros. Isso é fé autêntica e genuína. Quando você exerce em favor dos outros. Porque é fácil você buscar Deus, sentar no banco de uma igreja, querendo que você seja abençoado, querendo que a sua vida melhore, querendo que as coisas aconteçam na sua vida. Mas quando você se põe numa posição que através da sua vida pessoas vão ser abençoadas, aí você vai ver o poder de Deus agir na sua vida. E aquele homem que tinha uma aliança com Deus de Israel, aquele homem que conhecia a voz suave, o amor do Pai, ele falou assim: eu não posso parar em mim o que Deus começou, o que Deus derramou na minha vida. Eu estou cansado, eu estou desanimado, eu posso não ungir Jeú, eu não posso ungir Hazael, mas eu sei que se eu ungir uma pessoa em meu lugar, ele vai dar continuidade no que Deus está fazendo através da minha vida. Tanto que aquele homem, quando ele é arrebatado ao céu, ele deixa a capa para Eliseu. Elias solta a capa. Eu estou deixando minha unção para você dar continuidade no que eu tenho para você. E aí você tem que pensar nisso. Isso é para a gente pensar. Um homem que desanimou, um profeta que às vezes parou uma pessoa que tinha uma aliança com Deus. Ele falou assim: eu não quero mais. É como se Deus, conjecturando agora, é como se Elias falasse para Deus: eu não quero mais continuar. Deus falou assim: tá bom. Só que dê continuidade no que eu comecei na sua vida. Dê continuidade no que eu estou fazendo a partir de você. Não pare.
Então, quando a gente vai diante de Deus, a gente tem que saber, nós não temos que olhar somente mais para nós temos que olhar o que vai partir através de nós. Nós temos que olhar com o olhar geracional, que Deus está olhando, quem que nós podemos tocar, o que nós podemos fazer. É mudar nossa mente, uma mente do seu eu no centro, para colocar Deus no centro e tudo que Deus tem para a sua vida, para ser realizado através de você. E quando que você vai manifestar tudo isso? Quando que a aparente realidade, o que está te travando, o que está desanimando, está te dando medo, está te deixando para baixo, está querendo fazer você desistir, vai vir a verdade sobre a sua vida. E você vai entender tudo isso. Quem que é esse acesso? Cristo Jesus. É o acesso. E eu tenho entendido que a gente às vezes olha muito para a obra da cruz, né? E é importantíssimo, é o que Jesus fez na cruz, a sua morte, nos salvando, nos justificando, nos trazendo redenção, nos trazendo justificação, depois a sua ressurreição, vencendo a morte e derramando sobre nós essa vitória, a justificação e a vitória sobre a morte. Mas eu tenho olhado que quando João começa, João termina a obra consumada da cruz e a ascensão, glorificação de Deus, mas ele fala, no princípio era o verbo. Então, o Jesus que foi para a cruz é o princípio, é o Deus que fez. O Jesus que andou na terra, você tem Cristo, o Filho de Deus que se fez carne. E se no princípio ele era todas as coisas, ele não estava improvisando, indo naquela cruz. Então assim, o que eu vou fazer agora? As coisas saíram do meu controle. Não tinha improviso ali. Ele, o Pai, o Espírito Santo já estavam em concordância da cruz. Aonde? Antes da fundação do mundo. Então nossa vida não é um improviso. A gente não está aqui no acaso, a gente não está aqui solto no mundo que está perdido, eu não sei o que vai ser da minha vida, eu olho, eu não tenho mais esperança, eu olho, eu não vejo mais saída, eu não sei mais o que eu vou fazer. Não, a sua vida já foi gerada em Cristo antes da fundação do mundo. E Ele tem um plano para a sua vida, que a verdade vai vir sobre a sua vida através de Cristo Jesus, através da cruz, do que tudo foi consumado. Ele falou assim, está consumado. Então quando você, através de Cristo Jesus, do que Jesus fez por você, você entende e você entra diante do Pai, justificado por Cristo, remido por Cristo, perdoado pelo sangue derramado naquela cruz. Aí a verdade vem para a sua vida. Aí você acessa tudo que Deus planejou para a sua vida. E aí, as circunstâncias, você não vai falar assim, eu estou sozinho, estou me perseguindo, eu estou com medo. Aí você vai enfrentar tudo isso. E com uma nova mentalidade. Uma mentalidade, agora não sou mais só eu que vou ser abençoado. Mas vai ser eu, a minha casa e todos que estiverem na minha mesa. Aonde eu passar, quem eu tocar vai ser abençoado. Quem deixar ser tocado por Jesus vai ser abençoado. Os meus netos, os meus bisnetos, os meus filhos, os amigos, quem for tocado por Cristo, eu vou levantar um altar. E quem participar desse altar vai ser abençoado, vai ser transformado. Vai vir redenção sobre a vida dele. Vai vir transformação. Então, o medo. São dias que muita gente está com medo. Muita gente está com desesperança. Como aquele profeta, como aconteceu com Elias. Fugiu, se escondeu numa caverna. Então, não é tempo da gente se esconder. É tempo da gente acessar Deus através do único caminho. Quem que é o único caminho? Jesus, o Cristo. Que nos traz salvação e nos arremete, abre o livre acesso ao Pai. E através dele, nós vamos ter acesso à verdade. E vamos enfrentar tudo isso, tudo que está no mundo. E nós vamos vencer. Porque nós estamos terminando. Nós temos que ter uma firme convicção de uma diferença. Nós temos que saber que nós não temos mais oposição. Agora nós enfrentamos uma resistência. Você sabe o que é oposição? Oposição é quando
Alguém está tendo poder também para lutar. Não. Jesus na cruz venceu. Então nós não temos oposição, nós temos resistência. Mas uma resistência, ela não é forte o suficiente para permanecer. Porque não é oposição, só está resistindo, porque ela já foi vencida. Então quando você sabe a vitória que Jesus conquistou na cruz, que ele já pensou isso desde a fundação do mundo, está sobre a sua vida, você já não vê mais como oposição. Você pode ver que o mundo está te resistindo. Você pode ver que as coisas estão te resistindo. Mas tudo isso já foi vencido por Cristo na cruz. Então é só você ir para cima, através de tudo que Deus tem para você em Cristo Jesus, que você vai vencer toda a resistência, tudo que está te prendendo, todo o seu medo, tudo que está querendo te colocar para baixo, você vai vencer em Cristo Jesus. Então não tem mais oposição. Pode ter alguma coisa resistindo para a transformação da sua vida, para a sua cura, mas é só você avançar em Cristo Jesus que você vai, sim, avançar, conquistar e ver uma transformação na sua vida. Então essa palavra que eu vim trazer hoje é para a gente acessar tudo que Deus tem para nós, para a gente não deixar a aparente realidade nos roubar da verdade que Cristo nos estabeleceu. Não ter medo, não temer. E saber quem nós somos em Deus e vencer todas as coisas. Não precisamos mais fugir escondido em caverna. Nós podemos avançar, porque Cristo Jesus já venceu e consumou tudo por nós.